Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Trouxe aqui para nós hoje uma aulinha de pintura de orquídeas. Só que essas orquídeas vai ser um pouquinho diferente. Aguarda aí que vocês vão ver, nós nunca pintamos ela nesse tom. Vou começar pela parte do fundo. Pincelzinho Pituá tamanho 2, A522, A558. A558, gente, olha só. A pincel Pituá A558, tamanho 2. Pronto. Tô meio fanha, tô meio gripada, então vocês vão perdoando aí a voz. Vou colocar um pouquinho de camurça, misturar um pouquinho com o clareador. Tiro muito bem o excesso e nós vamos dar um pequeno sombreado. Próximo aqui o desenho, vamos fazer um sombreado meio marrom. Não aperto a minha mão, vou pegando um pouquinho a tinta. E vou esfumando, deixando bem suave, tá? A ideia não é ficar um fundo pesado, não. É deixar algo bem mais suave possível. Vou misturando. E venho aqui esfumando. Desse jeito. Sempre suavizando muito bem. Vou vir aqui desse lado fazer a mesma coisa. Esses cantinhos menores deixa pra gente fazer com o pincel chato. Vou dar uma leve esfumadinha aqui. E aqui também. Bem pouquinha tinta, tá? Limpo o pincel só pra esfumar bem aqui sem tinta. Vou pegar um pouquinho do marrom. A gente já toma mais cuidado, que o marrom já é bem mais escuro. Deposita aqui. E vamos escurecer aqui próximo ao desenho. Mas sempre só dando uma esfumadinha, porque a gente vai vir depois com o pincelzinho chato fazendo os cantinhos. Pega um pouquinho de tinta. Limpo o meu pincel. Ok? Aí eu vou pegar um pincel chato menor. Agora é o tamanho 8, né? A gente tava com o Pituá, agora eu vou com o pincel A522, tamanho 8. E vamos fazer os cantinhos que o pincel Pituá não alcançou, tá? Com o marrom puro. Espacinho aqui do fundo, ó. Vou pegando tinta no cantinho do pincel. E vou preenchendo todos esses espaços. Aos pouquinhos. Lembrando que se você não é inscrito no canal, se inscreva. Deixa seu like, comenta, compartilha esse vídeo, ajuda o nosso canal a crescer. E o risco eu tô deixando gratuitamente lá no canal do Telegram, tá? O link tá aí na descrição do vídeo. Só clicar que vai direcionar vocês para lá. Lá tem muito risco gratuito, tá bom? Ó, vem aqui também, ó, um cantinho que é do fundo. Vamos pegar a tinta marrom e já preencher ele também. Vou pegar mais um pouquinho de tinta. Olha aqui. Vamos preenchendo cada cantinho do fundo que o pincel Pituá não preencheu, né? Aqui faz só o cantinho. Ok.
fundo está pronto. Agora, eu vou para a parte da folha, tá? Deixa eu pegar aqui. Na folhinha, eu vou trabalhar um tom mais seco, tá? Vou usar o caque para base. Depois a gente sombreia com o sépia. Deixa eu pegar um pincel de preenchimento aqui. Primeiramente, eu vou preencher tudo aqui com a cor caque. Pincel A522, tamanho 14, para adiantar o preenchimento. Vou vir aqui preenchendo, ó. Bem preenchidinho. Quem quiser fazer uma por vez, pode fazer, tá? Não precisa... Eu vou fazer tudo de uma vez que adianta aqui meu trabalho. Cuidado aqui perto da pétala. Pegar aqui mais um pouco de tinta. Termino de preencher aqui, ó. Agora, eu vou pegar o pincel A522, tamanho 12, com o sépia. E vamos fazer a sombra aqui da folha, tá? Vou vir aqui, ó. Tem a nervura. Marco e venho sombreando. Esfumando. Para criar essa profundidade. Limpo o pincel, vou pegar mais tinta. Para criar mais profundidade. Aqui também, ó. Escurece aqui e vem sombreando. Esse lado também, ó. Vamos ver como tá só um pedaço da folhinha aparente. Coloca a sombra aqui embaixo da flor. E esse lado aqui de baixo a gente vai deixar mais escuro. Desse jeito. Limpa o pincel, no cantinho de pincel a gente pega mais tinta. Marca a sombra aqui embaixo, certo? Vou pegar um pouquinho de branco. Com o pincel Pituá tamanho 2 mesmo, só um pouquinho. Eu vou vir aqui, ó. Iluminando. A gente vai esperar secar, para depois a gente voltar fazendo esses detalhes, né? Vou pegar um pincel menor. Cadê você? O tamanho 6. Vou preencher também com caque o galinho aqui da orquídea. Igual a folha, preenche tudo com caque. Depois a gente vem sombreando com sépia. Desse jeito. Aí tem os botõezinhos aqui. Já vou preencher eles também tudo com o caque. Se você quiser pintar com o verde, pode ficar à vontade, tá bom? Aí se for pintar com o verde, você faz os botõezinhos também verdes. Aqui é para parecer um verde mais seco, a tonalidade. Por isso que eu estou usando o caque. Preenche bem aqui. Limpo bem o pincel.
Seco. Pego aqui o sépia, no cantinho do pincel tamanho 6. E aí, nós vamos fazer primeiro a sombra aqui embaixo da folha. Olha só. E aqui também. Puxa esse ladinho aqui. E esfuma. Mesma coisa aqui, ó. Cantinho de pincel. Vou marcando a sombrinha aqui mais de um lado, olha só. Usando sempre a tinta no cantinho de pincel. Marco e vou esfumando. Vou sombrear esse ladinho aqui do botãozinho, ó. E essa profundidade aqui também. Mesma coisa aqui nesse outro. Vem marcando. Puxa aqui, esfuma. E aqui também. Pouquinho de tinta. E vem esfumando. Marca aqui a profundidade. Ok. Lavei o pincel, sequei. Vou pegar um pouquinho de branco. E vem iluminando. O branco é bem pouquinha tinta, tá? Senão você acaba exagerando. Tem que pegar bem pouquinho. Aqui um pouquinho, ó. Pra criar um volume. E um pouquinho aqui também. E agora vamos aqui à orquídea, gente. Essa orquídea vai ser na tonalidade preta. Vocês já pintaram orquídea preta? São raras, mas existem. E não é de hoje que a galera me pede pra pintar. Então, bora lá. Vou tomar aqui uma aguinha pra hidratar a garganta. Pra darmos início a essa orquídea diferente, né? Que ela é diferente. Vou pegar branco, preto, cinza chumbo. Vamos começar com o cinza chumbo. Eu vou preencher essas duas sépalas com o cinza chumbo. Pincel A522, tamanho 12 para esse preenchimento aqui. Eu vou preencher as duas ao mesmo tempo. Mas quem quiser fazer uma de cada vez, pode ficar à vontade. Ok? Só preencher aqui bem direitinho. Certo? Feito isso, vou pegar o pincel tamanho 8, A522, cantinho de pincel com o preto, nós vamos vir colocando a sombra, ó. Marca a sombra aqui embaixo do labelo, com o preto e vem esfumando sobre o cinza. E continua aqui embaixo da pétala. Marca a sombra embaixo da pétala, dessa maneira. E esfuma muito bem. Marca aqui uma profundidade no centro dessa sépola,
É um risquinho, depois você vem dando uma esfumadinha que vai criar uma profundidade. Pega um pouquinho de preto no cantinho do pincel e já puxa umas nervurinhas assim, ó. Bem pouquinha tinta. Aí a gente vem de cima para baixo, ó, obedecendo o formato da pétala. Faz total diferença. Vamos na outra fazer a mesma coisa, tá? Cantinho de pincel. Marca a sombra embaixo aqui da pétala. Vem esfumando desse jeito aqui. Olha só. Cantinho de pincel. E esfuma bem. Vai pegando tinta preta aos poucos, porque ela é uma cor muito forte, né? E aí acaba ficando, se não tomar cuidado, fica muito marcado. Vou fazer aquela profundidade aqui na pontinha para dentro, ó. Esfumou. E já vou puxar, como fiz na outra, essas nervurinhas. Criando a profundidade. E fica lindo, lindo, lindo no final, gente. Vou pegar um pouquinho de branco, muito pouca tinta. Só para dar uma leve iluminadinha, ó. Nessas nervurinhas que ficam mais claras, do lado mais claro. Olha o brilho que já dá, né? Mais um pouquinho de tinta e vem aqui do outro lado. Ok? Aí vamos para o preenchimento da outra sépala. Essa outra sépala, a gente vai começar preenchendo com um pouquinho do branco, tá? Pincelzinho Pituá, A558 tamanho 00. Eu dou uma esfumadinha de branco. Desse jeito aqui, ó. Pego o cinza chumbo. Pra unir aqui os dois tons. Aí eu vou com o pincel chato, tamanho 12, A522. E vamos terminar de preencher. Ok? Lavei o pincel, sequei, vou pegar um pouquinho mais do branco, só pra preencher bem direitinho aqui, ó. Pego aqui o pincel tamanho 8 A522 com cantinho de pincel, vem com o preto, ó, fazendo a sombrinha. Puxa aqui e já vem esfumando. Limpa o pincel e vamos lá do outro lado. Desse jeito. Dá uma escurecidinha aqui a parte de cima. Esfumando muito bem. Vou pegar a tinta no cantinho de pincel e vamos puxar aqui a nervurinha. Ok? Vou deixar secar para depois a gente vir retocar. Enquanto isso, claro que a gente vai seguir. Vamos fazer a parte das pétalas. Nós preenchemos até agora a sépala, agora vem a parte da pétala. As pétalas também vamos começar com um pouquinho do branco. Pincel Pituá A558, tamanho 00. Marca aqui um pouquinho, ó. Pouca coisa e vem, ó. Dá uma
esfumada, principalmente aqui mais no centro, tá vendo? E aí, a gente termina preenchendo com o cinza chumbo, unindo bem os dois tons. Vou pegar o pincel tamanho 12. A 522. Cantinho de pincel para ajudar. Vamos preenchendo tudo com o cinza chumbo. E unindo com a parte mais clara, né? Sempre movimento circular para unir bem os tons. Certo? Vou pegar o pincel Pituá, tamanho 00, a 558. Pega a tinta preta, tira o excesso aqui no pratinho. Vou vir aqui embaixo, ó. E aqui, dando uma esfumada, ó. Limpo o pincel para tirar o excesso. Limpo o pincel e venho esfumando, criando essa profundidade. Assim. Afastado do meio da bordinha. Deixa a bordinha mais clara. Toma muito cuidado, porque o preto é um tom escuro e qualquer coisinha ele invade tudo, né? Ele acaba tomando conta de tudo. Aí, marquei com preto. Vou pegar mais um pouquinho de preto aqui, ó. Limpo o pincel. Lavo. Pego um pouquinho de branco e realço aqui essa parte, tá? Limpo o pincel. Essa esfumada. Vou pegar o pincel tamanho 8, a 522, um pouquinho do preto pra gente colocar uma sombrinha aqui, ó. Limpo o pincel e vem sem tinta. Esfumando isso aqui, tá? Vou pegar um pouquinho do... Vou pegar o pincel A543, tamanho 8. Deixa eu achar ele aqui, que ele é bem fininho. A543, tamanho 8. Vamos pegar um pouquinho do preto, tira o excesso lá no pratinho, tinta só de um lado do pincel. E a gente vem aqui, ó. Fazendo também as nervurinhas. Começa aqui pelo meio, ó, obedecendo o formato da pétala. Desse jeito aqui, ó. Não aperta o pincel. E a gente vem puxando, ó, nas bordinhas, ramificações, tá? Vem puxando ramificações. Essas do centro são retas e nas outras a gente puxa ramificações, tá bom? Cantinho de pincel tamanho 8 com o branco,
bem pouquinho. Vem aqui fazendo a bordinha, ó. E esfuma. Mesma coisa aqui, ó. É a bordinha esfumada. Para criar um volume, tá? Agora, nós vamos do outro lado fazer a mesma coisa. Fica linda, não fica, gente? Nem acabou, viu? Tem muitos detalhes ainda que vai complementar ainda mais esse trabalho, mas já fica lindo. Pega o branco novamente, A558, tamanho 0, 0. Vou puxar aqui mais ao centro, como fizemos na outra. Um pouco aqui para esse lado, ó, deixo mais esfumado. E um pouco aqui para esse lado. Ok? Vem com o cinza chumbo, esfumando, unindo os tons. Dessa forma. Aí, eu pego o pincel chato, tamanho 12, A522. E vou vir aqui. Terminando de preencher com o cinza chumbo. Bastante cuidado. Para não cobrir o branco, né? Que são tons bem contrastantes. A gente tem que cuidar para preservar o espaço de cada um. Me conta aí se vocês estão gostando. Eu espero que sim, viu? Eu preparo cada aula aqui com muito carinho para vocês. E quando vocês falam que gostam, me incentiva a estar aqui cada vez mais trazendo conteúdos para vocês. Ó, fizemos? Agora, nós vamos trabalhar a parte da sombra. Volto com o pincel pituá. Agora, a gente vai trabalhar com o preto. Tiro o excesso de tinta no pratinho. Pode vir da pontinha pra cá assim, ó. Fica mais fácil pra vocês entenderem essa sombra, tá? Limpo o pincel e venho esfumando assim, ó. Pegando tinta aos pouquinhos. A gente preserva a bordinha mais clara e o centro também. A pontinha aqui é mais pretinha, mais escura. Lavei aqui meu pincel, sequei, vou pegar um pouquinho do branco. E aí, com o pincel chato, tamanho 8, né, o menor, preto no cantinho de pincel, marca a sombrinha aqui. Limpa o pincel e vem esfumando, tá? Pega o pincel fininho, A543, tamanho 8, preto de um lado do pincel e vamos marcar. As nervurinhas aqui, ó. Aí, quando não dá mais, puxa e puxa. Ramificações. Ok? Volto com o cantinho do pincel tamanho 8, A522 e vem um pouquinho de branco.
Fazendo aqui a bordinha, ó. Marca e esfuma. E vem do outro lado. Mesma coisa. Marca. E esfuma. O que que falta agora? A parte do labelo. Aí vamos fazer aqui a parte desse labelo, né? Vou pegar o amarelo ouro, pincel tamanho 6 a 522. Essa parte aqui do centro, ó, vamos vir com o amarelo ouro, preenchendo e deixando bem mais esfumado. Pego aqui o cinza chumbo. Vou preencher aqui com o cinza chumbo, unindo com o amarelo ouro, de um lado e do outro. Desse jeito aqui, ó. E aqui essa pontinha também. Vamos preencher com o cinza chumbo. Ok? Lavo o pincel, seco, na verdade, no paninho. Pego o preto. Eu vou vir marcando a sombrinha aqui com preto. Aqui também, ó. Pode vir aqui no entorno. Puxa. Esfumando. Dou uma esfumadinha aqui com bastante cuidado. E puxo essa partezinha aqui, ó. Que tá no risco, tá? Dá uma escurecidinha aqui. Aqui também embaixo, ó, nós vamos escurecer com o preto. Criando um sombreado no amarelo. Aqui também nós vamos escurecer, tá? Lavo bem esse pincel e vamos pegar a tinta branca. Com o branco eu já vou fazer aqui, ó. A pontinha. E aqui também. Esfuma, ó, marca. E esfuma. Lavei o pincel, seco, eu vou pegar aqui o branco. Cantinho de pincel, pego um pouquinho do cinza. Cinza chumbo, ó. Dou uma escurecidinha aqui. Um pouquinho do preto também. Ok? Esperamos secar para poder retocar. Enquanto essa aqui seca, nós podemos fazer essa outra, que é do mesmo jeito, tá? Então, lá vamos nós repetir o processo. Deixa só eu pegar aqui minhas ferramentas. Um pouquinho do cinza, cinza chumbo. Vou pegar o pincel tamanho 8, porque aqui é menor, que ela tá mais de lado. Venho com o cinza chumbo, preenchendo essa sépala. Veja só. Aqui no outro, mesma coisa, essa outra sépala. Vamos preencher com o cinza chumbo.
Vou lavar esse pincel, vou pegar logo o branco e já preencher essa daqui também. Pego um pouquinho do branco, dou uma esfumada e termino de preencher com cinza chumbo, deixando o centro da sépala mais claro. Desse jeito. Aí, eu vou pegar o pincel tamanho 6, porque diminuiu o espaço. A522, tamanho 6. Com o preto, nós iremos fazer a sombra, ó. Faça a sombra aqui embaixo do labelo. Desse jeito. Cuidado. Vamos escurecendo aos poucos. E definindo. Marco aqui a nervurinha central e esfumo. E já marco aqui as outras. Vou fazer a mesma coisa nessa sépala aqui, ó. Marco a sombra. E vou esfumando. Esfumou bem. Marca a profundidade central. E vem puxando. E aqui também. Vamos marcar a sombra embaixo da pétala. Desse jeito aqui. Escurece, esfuma, cantinho de pincel. Vamos puxando. Lavei. Vou pegar um pouquinho do branco. E vou iluminar aqui, ó. Bem pouca coisa. E vamos às pétalas. Pincelzinho pituar, vou pegar o pincel pituar menor ainda do que esse. Que o espaço agora diminuiu. Essa aqui é menorzinha. Vem aqui com o branco, ó. Já pego o cinza chumbo. Pra unir os tons. Depois eu termino de preencher com o pincel chato. Vou lá na outra fazer a mesma coisa. Branco. E vem esfumando. Agora, com o pincel chato, eu vou pegar aqui o tamanho 8. A522, eu vou vir aqui preenchendo. Bastante cuidado. Vem preenchendo. Vou lavar o pincel. Vou pegar primeiro o pincelzinho pituar. Esse é o A558, tamanho 000, o menorzinho de todos. Pego o preto, tiro o excesso de tinta e vamos marcar a sombra, tá? Vou marcar a sombrinha aqui e aqui também.
Sempre esfumando muito bem. Pego o pincel tamanho 6, A522 e vamos vir cantinho de pincel marcando essa sombra aqui, ó, embaixo do labelo. Aproveitamos e fazemos a nervurinha. Vai fazendo. Faço as retas e depois assim, ó, vou puxando. Ramificações. Lavo o pincel, seco muito bem. Pegar a tinta branca para fazer a bordinha. Cantinho de pincel para facilitar. Vem aqui, ó. Contorna. E esfuma para ficar bem suave. Mesma coisa aqui, ó. Cantinho de pincel. E vem aqui esfumando. Aí vamos fazer o labelo, né? Pego o amarelo ouro. Vou preencher aqui com amarelo ouro. Deixo esfumado. E agora eu termino de preencher com o cinza chumbo. Desse jeito aqui, ó. Um nos dois tons. Sempre deixando bem esfumadinho. Aqui também. Lavo o pincel, seco. Vou pegar aqui a tinta preta. Cantinho de pincel. Marca aqui a sombra. E dá uma esfumadinha. Aqui também. Puxa. Esfuma. Lavo o pincel, pego o branco e vamos iluminar. Faz aqui a pontinha. Aqui também, ó. E vem sempre esfumando. Iluminou, esfumar. Vou lavar o meu pincel, pegar o branco para preencher essa partezinha aqui, ó. Lavou. Vou pegar um pouquinho do preto. Vem aqui fazendo a sombrinha, tá? Feito isso, nós vamos esperar secar tudo para vir retocando, tá bom? Estando tudo seco, nós vamos começar o retoque. Eu começo o retoque pelas folhas, tá? Vamos pegar o sépia, pincel A522, tamanho 12. E vem só refazer, gente. Onde nós já havíamos colocado o sépia antes, nós vamos fazer agora, retocando. E esfumando bem para criar profundidade.
Veja bem. Esfuma. Aqui também. Vem marcando a sombra e esfumando assim, ó. Pego o pincel tamanho 6, que é menorzinho, e vou retocar a sombra do galinho, esfumando bem. Vai fazendo isso aqui também nos outros. Cantinho de pincel. Vem marcando aqui a sombra, realçando, na verdade, né? Que nós já tínhamos definido antes a sombra. Vou lavar esse pincel, já pego um pouquinho do branco. E nesses espaços pequenos. Vem realçando o brilho. Um pouquinho aqui. Vou pegar aqui o pincel Pituá, tamanho 2. Tiro o excesso aqui e vamos fazer uma luz seca sobre as folhas, tá? Sem apertar o pincel. Vou limpar aqui. Pincel seco e só um pouquinho de tinta, tá bom? Para criar esse efeito mais iluminado. Aí nós vamos para as flores. As flores, pega a tinta preta. Pincel tamanho 8 a 522. Secou, a gente vem retocando, ó. Mesma coisa que no outro. Cantinho de pincel. E vem esfumando. Aqui também. Eu vou pegar, sombrear aqui também. Pego o pincel Pituá, tamanho 00 a 558, e vou retocar aqui, ó. Sempre tiro o excesso lá do pratinho antes, tá? Pra não errar a mão. Lavar o pincel.
secar muito bem, vou pegar a tinta branca. Pega um pouquinho de tinta branca, tira o excesso. Deposita aqui, onde nós já havíamos depositado. E quando o pincel estiver praticamente sem excesso de tinta, a gente puxa e esfumando, tá? Aumenta dessa luz. Aí, a gente vai pôr um detalhezinho. Pegar a tinta na cor uva. Só um pouquinho, deixa eu pegar aqui. Nós vamos dar um tom meio arroxeado nessa parte mais clara. Pega um pouquinho do branco e vamos vir aqui, ó. Do branco não, do uva. E vamos vir sobre o branco, esfumando assim, ó. Tonalizando. Um pouquinho aqui e aqui também. Eu vou depositando, limpo o pincel para esfumar e ficar suave, tá? Que é para ele ficar só essa parte de baixo. Com esse detalhe arroxeado, é a cor uva. Um pouquinho aqui, ó. Aí, vou aos pouquinhos colocando. Embaixo, a gente deixa mais escurinho. Limpa o pincel e dá uma esfumada, tá? E dá uma diferença no resultado final depois. Aí, eu vou pegar pincel chato, tamanho 8, e volto com o branco no cantinho do pincel. Retocando a bordinha. Olha só. Um pouquinho de branco aqui. Dá uma esfumada. Pega o pincel tamanho 6 a 522. Pega o preto para retocar aqui o labelo. Certo? Dá uma acentuada aqui. Pego a tinta branca, cantinho de pincel. Ok? Vou pegar um pouquinho do uva no cantinho do pincel. Vai dando as manchinhas. Com batidinhas aqui sobre o amarelo, tá? Aí, a gente vai repetir, pegar um pouquinho do branco também. E dar uma realçada nesse brilhinho aqui, ó. E vai fazer o mesmo processo aqui na outra, tá? Pra finalizar. Pega o preto. Vem retocando a sombra das sépalas. Esfuma muito bem.
Cantinho de pincel. Já sombrei aqui o labelo com esse pincel pequeno. A gente ganha tempo, né? Pego o pincel pituá, o menor. Vamos retocar aqui, ó. O preto. De um lado e do outro. Lava o pincel. E vamos, seca, né? Vamos pegar o branco. Vou iluminar aqui, ó, com branco. E vem realçando aqui, ó. Aí, vamos pegar um pouquinho do uva, como fizemos do outro lado. E vem esfumando, tá? Agora, pego aqui o branco no cantinho do pincel, 6. Faz o contorno aqui na bordinha e esfuma. Mesma coisa aqui do outro lado. Pouquinho tinta por vez e vem esfumando. Ok? Um pouquinho de uva aqui só para dar uma leve tonalizadinha. Lavo o pincel, vou pegar o uva pra gente poder fazer essas marquinhas aqui, tá? Eu vou fazer umas gotinhas também, gente. Com o preto e o branco, vai ficar maravilhoso. É opcional, tá bom? Pincel A522, tamanho 2, cantinho de pincel. Vou fazer uma gotinha aqui. Pego o branco. Lavo. Vou fazer uma aqui também, ó. Outra aqui. Pega um pouquinho de branco. Ok? Aí, nas folhinhas, eu vou usar o sépia pra fazer uma gotinha também, ó. Pega um pouquinho do branco. E vem aqui iluminando. Para finalizar, eu vou fazer umas folhinhas de fundo, que é totalmente opcional, para quem quiser, tá? Pega aqui o pratinho. Vou pegar o pincel fininho, A543, tamanho 10. Põe um pouquinho de sépia, um pouquinho de marrom no pratinho. Vou colocar a aquarela silk incolor para diluir, ficar bem aguado. E diluente. Pega aqui, faça essa mistura, vai ficar bem líquida. Tiro o excesso de tinta e vou vir fazendo aquelas folhinhas de fundo, tá? São complementares e totalmente opcional. E aí, eu vou puxando
uns galinhos também. Tá? É só pra preencher mesmo. Os detalhes mesmo de preenchimento de fundo, tá? A Angélica, eu não gosto assim, não. Então, você não precisa fazer, que é totalmente opcional, tá bom? Eu vou tirar aqui a proteção para que vocês consigam ver direitinho o resultado dessa toalha. Eu, particularmente, gostei muito, me surpreendi com o resultado. E eu espero que vocês aí em casa também gostem, tá? E não deixem de curtir, comentar, compartilhar, ajudar aqui o nosso canal. Bom, gente, olha só. Ficou assim, a nossa toalhinha preta. E eu espero de coração que vocês tenham gostado. Um beijo grande e até a próxima. Tchau, tchau.